Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, no campus São Joaquim, e sou pós-graduando em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Empresarial. Sem mais delongas, saiba que para mim é um prazer descomunal estar aqui com vocês, nesta primeira aula de Direito Empresarial, no curso preparatório para a OAB. E assim, hoje nós iniciaremos o tema tratando-se em relação à atividade empresarial. No entanto, além disso, também falaremos não só desse conceito de empresa, empresário e o que a lei diz em relação a isso, como também traremos algumas exceções, alguns requisitos da atividade empresarial, como também falaremos sobre empresário individual e a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, que ainda poderá cair em sua prova. Pois bem, vamos lá, meus amigos. Como diz a mais fina filosofia, vamos começar pelo começo. Muito bem. Em relação à atividade empresarial, muitos questionam como configura a atividade empresarial. No decorrer histórico surgiram teorias sobre isso, como a teoria da empresa, a teoria dos atos do comércio. No entanto, no caso em tela, em razão do nosso apertado espaço de tempo, não podemos esmiuçar todo esse contexto. Então, vamos direto para o que a nossa legislação diz. Pois bem, no artigo 966 do nosso Código Civil, leciona em apertadas palavras, que considera-se empresário aquele que exerce uma atividade econômica de caráter profissional e organizado. Arias, mas como assim? Traduz isso para mim. Meus amigos, o que o artigo 966 caput está querendo dizer é o seguinte: é toda aquela pessoa que exerce uma atividade com finalidade de lucro. Afinal, uma empresa, quando as pessoas montam uma empresa, a finalidade principal é obter lucro. Pois bem, então tem que cumprir o primeiro elemento, uma atividade econômica. Profissional. Quando a lei diz isso, diz com uma única intenção, que é a habitualidade daquele ato. Quando a lei diz isso, quer dizer o seguinte: a pessoa não pode vender essa caneca uma única vez no ano. Tá lá em casa, vou colocar no OLX para poder vender. Não pode ser assim. Pelo contrário, a pessoa ela tem que ter uma habitualidade na venda de canecas. Percebam, assim é um outro elemento cumulativo em relação à configuração da atividade empresarial, do empresário. E por último, porém não menos importante, nós temos aí a figura da organização. Lembra que eu falei que é a gestão? Lembra que eu falei que é toda atividade econômica, profissional e organizada? Aqui está o nosso terceiro elemento, que é a organização. Meus amigos, a organização diz respeito ao quê? A gestão dos insumos, capital, mão de obra e tecnologia. É isso mesmo. A gestão dos insumos é o seguinte: montei uma pastelaria. Se eu montei uma pastelaria, eu tenho que adquirir os insumos, então ali o trigo, o ovo, o óleo, tenho que adquirir aquilo para que assim eu possa chegar no objeto principal, que é a feitura do pastel. Beleza? Então falei da gestão de insumos. Também tem que ter a gestão de capital, o investimento, a circulação desse dinheiro. Então a gestão do capital, da mão de obra. Tem que contratar a pessoa que faz o pastel, o atendente, aquele que vai sair para entregar o pastel. Mas aí é onde vocês me perguntam: Arias, mas e o MEI? O MEI pode ser considerado ali empresário? O microempreendedor individual? Isso mesmo, meus amigos. Embora haja apenas uma única contratação que é permitido, ou às vezes é só ele quem trabalha, ainda assim configura como empresário. Por quê? Porque não tem apenas essa função da contratação, da gestão de capital, mão de obra, como também é a contribuição, a sua função social, como, por exemplo, a função social contributiva do pagamento de tributos, que ajuda em todas as outras esferas.
Beleza? Então, já falei que é uma atividade econômica de caráter profissional que tem a habitualidade e organizada, com a gestão de insumos, capital, mão de obra e, por último, a tecnologia. Quando se diz tecnologia, não estamos falando daquela tecnologia de ponta lá do Vale do Silício, pelo contrário, é a tecnologia mais básica, mas é considerado tecnologia. A compra de uma máquina, a compra de um balcão, uma estufa para poder colocar o pastel, a compra até mesmo do caixa ali onde vai ficar o dinheiro, uma geladeira, tudo isto é a gestão da tecnologia. Perfeito? Então, retomando, considere-se empresário aquele que exerce uma atividade econômica de caráter profissional e organizado. Compreende-se por isso a atividade econômica, a habitualidade e a gestão de insumos, capital, mão de obra e tecnologia. Pois bem, mas aqui nós temos uma exceção em que vem à baila no parágrafo único do artigo 966, e é esse que eu vou trazer para vocês também. Meus amigos, o artigo 966, parágrafo único do nosso Código Civil, fala assim: não se considera empresário quem exerce atividade intelectual, profissão intelectual. Mas o que quero dizer isso? São aquelas profissões de natureza artística, científica, literária e cultural. Essas profissões de natureza artística, científica, literária e cultural não são consideradas empresa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: aquele médico que monta o seu consultório, aquele advogado que monta o local no qual vai trabalhar para atendimento, o dentista, nenhum desses é considerado uma atividade empresarial. Não é considerado uma empresa, mas sim uma atividade de natureza intelectual, uma profissão de natureza intelectual. Assim como quando pegamos o Luan Santana, em que simplesmente ele vai fazer um show, ele, Luan Santana, é uma atividade intelectual, não é uma empresa propriamente dito. Ah, mas Aries, mas ele ganha lá rios de dinheiro e você quer dizer que não é uma empresa? Não, não é, porque ele não constitui tudo isso da atividade empresarial, mas sim constitui uma atividade intelectual. Mas agora eu trago para vocês a exceção para a exceção, pois, como sempre dizemos no direito, né, para toda boa regra existe uma exceção. Nesse caso, existe a exceção da exceção, que é o quê? Ainda que seja de natureza artística, científica, literária ou cultural, no entanto, constitua elemento empresa, considerar-se-á empresário. Arias, não entendi. É assim, meus amigos. Considere-se empresário aquele que exerce uma atividade econômica de caráter profissional e organizado. No entanto, não considera como empresário aquele de natureza artística, científica, literária e cultural. Mas, se essa atividade de natureza artística, científica, literária e cultural constituir elemento empresa, considerar-se-á empresário. Mas, Aries, me cite um exemplo. Cito o exemplo para vocês de um médico. O médico, ele começa a atender lá no seu consultório e todo mundo vai em busca do médico X. Então, eu quero fazer a consulta com ele, quero fazer a consulta com ele. Aí, esse médico começa a crescer. Crescer. De uma clínica vira um hospital com 100 médicos dentro do hospital, vários enfermeiros, pessoas atendendo, uma estrutura gigante. Nesse caso, percebam, as pessoas deixaram de ir no hospital exatamente por aquele médico. Perdeu-se a pessoalidade. Constituiu elemento empresa, que é a perda da pessoalidade. E assim, neste caso, ele será considerado empresário. Perfeito, meus amigos? Belezinha? Então, beleza. Agora, eu trago aqui para vocês algumas exceções, pois vocês perceberam o quê? Que não é a natureza do exercício em si, mas sim como a forma que ela é explorada.
porque pode ser de natureza artística, científica, literária ou cultural, considerado empresária, desde que constitua elemento empresa, desde que figure a perda da pessoalidade. Por isso mesmo que eu digo que não é a natureza do exercício, mas sim a forma como ela é explorada. Perfeito, meus amigos? Então tá bom. Agora eu vou trazer para vocês três observações. Três observações fundamentais em que vocês vão perceber que é uma regra só. Vamos lá. O advogado. O advogado, nós, vocês, futuros advogados aí, que estão dando braçadas e braçadas que logo, logo irão chegar do outro lado do rio. Afinal de contas, a OAB ela é uma preparação, é uma maratona em que você treina o ano inteiro, em que você treina meses após meses, dias após dias, para que você chegue no final e logre êxito. Não adianta chegar faltando 10 dias da prova e falar, vou estudar para passar. Vocês têm que concentrar, têm que estudar e assim conseguirá chegar ao ponto o qual todos nós almejamos, que é a sua aprovação na OAB. Vamos lá, meus amigos. O artigo 16 da Lei 8.906 de 94 prevê que o advogado nunca será considerado empresário. Outro ponto também é o artigo 982, parágrafo único, e o 982, que diz que as cooperativas sempre serão simples, ainda que se organizem na forma empresarial. Assim como as sociedades por ações sempre serão empresárias, independente de como exploram o exercício da atividade. Perfeito? Então, advogado nunca será empresário, as cooperativas sempre serão simples, independente da forma como é explorada, assim como as sociedades por ações, também chamado de sociedades anônimas, sempre serão empresárias, independente de como exploram a atividade empresarial. Mas, Arias, eu tenho uma dúvida. Disso tudo que você me explicou, eu gostaria de saber o seguinte. Então, quem? Quem é considerado empresário? Pois bem, meus amigos, considere-se empresário. O empresário individual, anotem aí, o empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária. Arias, então você quer dizer que o sócio não é empresário? Não, o sócio ele é detentor das cotas sociais, pois quem exerce atividade empresarial é a sociedade, é a EIRELI, é o empresário individual. A empresa é um ente autônomo em que se denomina empresa. Perceberam? Legal. Então agora que vocês já sabem quem é considerado empresário, que é o empresário individual, a EIRELI e a sociedade empresária, agora nós falaremos dos seus requisitos. Isso mesmo, falaremos agora no tocante aos requisitos para que se constitua uma atividade empresarial. O primeiro é que deve-se ter a capacidade. É isso mesmo. Lembra que no início da faculdade nós estudamos o artigo lá 3º, 4º, em que fala da capacidade absoluta, da capacidade relativa, em que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos e relativamente incapazes os ébrios, pródigos. Também nós temos aí a figura da pessoa que tem entre 16 anos e 18 anos e aqueles que por causa transitória não puderam exprimir a sua vontade. Pois bem, é aqui que nós vamos falar. Para que possa exercer ali o exercício da atividade empresarial, há a necessidade de capacidade plena, ou seja, aquela capacidade civil capaz de praticar quaisquer atos da vida civil. E é por isso mesmo que, você tendo isso como base, é necessário se atentar a algumas exceções, tanto para a sociedade como para empresário individual. O que eu vou trazer aqui primeiro para vocês é a questão da incapacidade para empresários individuais.
O artigo 974 do nosso Código Civil, ele ensina o seguinte: poderá continuar, prestem atenção, poderá continuar, não é iniciar, mas sim continuar a empresa, desde que seja uma incapacidade superveniente. Então a pessoa ela era capaz e tornou-se incapaz por decisão judicial ou em caso de herança. Então o incapaz poderá continuar uma empresa em duas hipóteses: na incapacidade superveniente ou por herança, quando estamos falando de empresário individual. Segundo requisito para que o empresário individual possa continuar a empresa incapaz: ter uma autorização judicial para continuar, a qual pode ser revogada a qualquer momento, e que seja representado ou assistido. Então, o incapaz ele pode iniciar a atividade empresarial? Não. O incapaz pode continuar a atividade empresarial, continuar a empresa? Sim, desde que por incapacidade superveniente ou por herança. Essa incapacidade superveniente, ela deve ser declarada por decisão judicial, deve ter uma autorização judicial para continuar e ele tem que ser representado ou assistido. E detalhe, os bens que não são atingidos pela empresa individual devem ser registrados na junta comercial. Perfeito, meus amigos. Agora iremos para mais uma questão sobre a incapacidade. No entanto, falaremos agora não à sociedade, desculpe-me, não ao empresário individual, mas sim à sociedade empresária. Então a pergunta é: em caso de sociedade, poderá o incapaz iniciar ou continuar uma empresa? Sim, nesta hipótese, pode iniciar ou continuar a empresa, desde que, nos termos do artigo 974, parágrafo 3º do nosso Código Civil, que fala o seguinte: o sócio incapaz, ele poderá iniciar ou continuar, desde que não exerça a administração da sociedade, o capital social esteja integralizado e seja assistido ou representado. Perfeito, meus amigos? Legal? Belezinha, belezinha? Então, agora falaremos do segundo requisito em relação à atividade empresarial, sendo este a ausência de impedimentos. Estão em leis esparsas e uma dessas ausências de impedimento que eu trago para vocês é a questão do falido. O falido não poderá exercer atividade empresarial em regra, até que esteja cumpridas as obrigações. Perceberam? Essa é uma disposição em que a lei trazia, em que falava que não pode atuar ali na atividade empresarial, o falido. Perfeito, meus amigos. Isso daí era o que a nossa lei de falência trazia. Agora, iremos falar aqui para vocês um pouco do empresário individual. Legal? Então eu falei com vocês que eu ia falar sobre o conceito, sobre o que era o empresário, foi falado. Falei também em que eu iria falar com vocês sobre os requisitos e foi falado. Falei de algumas exceções, como do advogado, da cooperativa, das sociedades anônimas. E agora falarei com vocês sobre o empresário individual. O que é o empresário individual? Anotem aí. O empresário individual é toda pessoa física que exerce uma atividade empresarial em nome próprio e risco. É isso mesmo. O empresário individual é aquele que é uma pessoa física que exerce uma atividade empresarial em nome próprio e risco. Assim, como que funciona? A Receita Federal vai atribuir aí um CNPJ para este empresário individual. No entanto, não gozará de personalidade jurídica, a prerrogativa, o privilégio de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil, que se aplica aí à pessoa privada.
No entanto, não é pessoa natural. No entanto, essa modalidade aí de empresário individual não goza de personalidade jurídica. E é em razão disso que eu falo para vocês. Lembra que eu digo que uma pessoa uma empresa que tenha personalidade jurídica, existe um véu na frente dela, onde aqui está a pessoa física e aqui está a pessoa jurídica. E o patrimônio dessa não responde pela dívida dessa, como o patrimônio dessa não responde pela dívida dessa. Acontece o seguinte, que o empresário individual, como eu falei para vocês, exerce uma atividade empresarial em nome próprio e com risco. Desse modo, como não goza de personalidade jurídica, automaticamente ela tem um risco integral do patrimônio. E o que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que a responsabilidade nesta hipótese é ilimitada. Ou seja, aqui o patrimônio de um responde pelas dívidas do outro. No entanto, o artigo 1024 traz um benefício de ordem, em que diz o seguinte, em apertadas palavras: primeiro, ataca-se o patrimônio da empresa. Esgotado o patrimônio da empresa e restado a dívida, ataque-se o patrimônio pessoal do empresário individual. Então, o que acontece? Existe um risco integral? Existe uma responsabilidade ilimitada? Existe. Mas há um benefício de ordem previsto no 1024. Primeiro ataque-se o patrimônio especial, o patrimônio da empresa. Não conseguiu satisfazer o débito, ataque-se o patrimônio pessoal. Legal, meus amigos? Beleza? Mais um detalhe. Adota-se a modalidade firma. Então se eu for abrir uma empresa, Aries Mariotto, empresário individual. Se meu pai for abrir uma empresa, Ozzy, empresário individual. Percebam, tem que estar o prenome e o sobrenome da empresa, seguido de empresário individual. Perfeito, meus amigos? Legal. Ainda continuaremos nesta batida de empresário individual. Só que agora eu trago para vocês a questão do empresário individual casado. Pois lembra que eu disse que o empresário individual, o empresário, a pessoa física dele, responde pelas dívidas da empresa e a empresa responde pelas dívidas do empresário. Desta maneira, o que eu estou querendo dizer para vocês? Estou falando que há uma comunicabilidade ali, há uma ilimitado os bens ali previstos, a responsabilidade ali prevista. Desta maneira, quando este empresário individual for casado, o artigo 978 ele traz uma peculiaridade, em que fala assim: o empresário casado pode, sem necessidade da outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, seja separação total, separação obrigatória, separação total, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Perceberam? Então, quando aqueles bens são atingidos pela empresa, não precisa da vênia conjugal. Perfeito, meus amigos? Legal? Então tá. Aqui nós esgotamos previamente o assunto do empresário individual e falaremos da EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. A EIRELI, como vocês já sabem, é constituída por pessoa física ou jurídica, com capital social de mais de 100 salários mínimos do maior salário mínimo vigente no país. Então, Aries, posso colocar 10 mil? Não, tem que ser 100 salários mínimos do maior salário mínimo vigente do país. Perfeito? Esse é o requisito para a constituição da EIRELI. Aries, quem pode ser proprietário? Pessoa física ou jurídica. Mas tome cuidado. Por que eu digo isso? Porque a pessoa natural pode ser titular apenas de uma EIRELI. Mas a pessoa física, a pessoa jurídica, quero dizer, pode ser titular de mais de uma EIRELI. Então, pessoa física, uma EIRELI.
pessoa jurídica mais de uma EIRELI, de acordo com a Instrução Normativa do DREI 47/2018, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Perfeito, pessoal? Então, beleza. Além disso, podemos falar sobre o seu nome empresarial. Enquanto a EIRELI for de pessoa física, poderá ser firma ou denominação, mas se for de pessoa jurídica, poderá ser apenas denominação, desde que seguidos do tema EIRELI, do nome EIRELI. Legal? Além disso, como se realiza o registro da EIRELI? O registro da EIRELI será perante a junta comercial se exerce atividade empresarial. Então, exerceu atividade empresarial, será no registro público das empresas mercantis o seu registro. Ah, mas tem uma EIRELI e não exerce atividade empresarial. Então, será no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Legal? Mas, Arias, você me falou lá em empresário individual que o empresário individual responde integralmente a um risco integral em razão da sua responsabilidade ilimitada, porque não está no artigo 44. E no caso da EIRELI? Pois bem, meus amigos, no caso da EIRELI está previsto no artigo 44. Desse modo, podemos dizer o quê? Que existe uma separação patrimonial. As dívidas da empresa, as dívidas do titular da EIRELI é do titular da EIRELI. Legal? Então, além disso, temos mais um detalhe, que é o seguinte. Atualmente, se a pessoa quer exercer uma atividade empresarial de modo individual, ela tem 3 alternativas: empresário individual, EIRELI e sociedade unipessoal limitada. Legal? Se perguntarem isso na prova, você já sabe o que responder. E terceiro, o nome empresarial, como eu disse, deve ser incluído da expressão EIRELI após a firma ou a denominação. Legal? Então pode ser Arias Mariotto EIRELI. Legal, pessoal? E aplica a empresa individual aí de responsabilidade limitada, a EIRELI, no que couber as regras previstas para a sociedade limitada. Meus amigos, por aqui encerramos esta nossa aula e na próxima nós falaremos de registro e nome empresarial, assim como algumas obrigações do empresário. Muito obrigado pela atenção de todos, até mais e tchau, tchau!